E pronto, vou começar então a apresentação. Quero dar-vos as boas-vindas à apresentação de viagem a travessia Los Glaciares, na Patagónia Argentina. E vou-vos pedir que ao longo da sessão, se tiverem algumas perguntas, podem ir escrevendo no chat ou mesmo depois, no final, vamos ter tempo para esclarecermos todas as dúvidas. Começar por me apresentar a mim. Aqui o meu colaborar, ok. Já passámos aqui. O meu nome é Rita Caetano. Eu já guio desde 2018. Nos últimos anos tenho o privilégio de trabalhar com a Nomad como guia de montanha e trabalho em destinos como o Nepal, o Peru, o Alasca, os picos da Europa, outros sítios em Espanha e, claro, na Patagónia. Aquilo que são as minhas memórias assim mais fortes de estar na Patagónia, de estar neste território. Em 2023, quando eu estive lá a primeira vez, eu senti muito um, uma sensação de imensidão de tudo o que nós vemos. Nós vemos uma montanha, ela é grande, vemos um lago, é enorme, os glaciares. Era esta sensação de que tudo era maior e parecia que nada nos cabia na vista. E é uma sensação que eu continuo a ter. Um, Em 2025, no ano passado, voltei lá para guiar mais um grupo. Desta vez decidi aproveitar a viagem, levei também a minha bicicleta. Vocês conseguem ver aí no lado direito da imagem. E passei um mês a percorrer a Patagónia chilena pela carretera austral. E a sensação que eu tive, foi muito engraçado, porque também foi assim uma sensação muito forte e de que todos os dias eu estava no sítio mais bonito do mundo. Parecia que nunca conseguia, todos os dias ficava melhor e é uma sensação muito boa e é por isso que foram todos estes momentos que me fizeram apaixonar ainda mais pelo território e tenho sempre muito entusiasmo em voltar lá porque é um território que vale muito, muito a pena explorar. E é um bocadinho isso que nós também queremos trazer aqui para a viagem, porque acho que todos nós, quando pensamos na Patagónia, na comunidade outdoor, associamos este lugar longínquo, de glaciares, de lagos, de montanhas enormes, e também uma sensação muito de austeridade. Não é um local que conseguimos estar de forma fácil, seja para lá chegar, seja depois para estar lá. O clima faz com que põe-nos sempre muitos desafios e isto torna a Patagónia este local mítico e fez com que ao longo de todos os tempos fosse sempre atraindo muitos viajantes. E um exemplo disto é este documentário que vocês têm aqui a imagem do lado esquerdo, que é o Mountains of Storms, um, que descreve basicamente a viagem que quatro amigos fizeram, entre eles o Yvon Chouinard, o fundador da Patagónia, e o Douglas Tompkins, o fundador da North Face. Fizeram uma viagem percorrendo todo o continente americano até chegar à Patagónia, só com o objetivo de surfar, esquiar e escalar montanhas. E é muito este sentimento que a Patagónia nos traz de um sítio mítico, com montanhas incríveis e que nos torna sempre muito humildes. E foi um bocadinho este conceito que nós quisemos trazer aqui para a viagem, para esta travessia, um conceito muito de exploração. Nós na Nomad já temos viagens na Patagónia há muitos anos, já fizemos coisas distintas, já fizemos travessias do Campo de Gelo. Eu própria guio uma viagem lá mais simples que esta, de trekking. Temos aqui várias coisas e neste momento chegamos a este itinerário que é um convite a vir percorrer a Patagónia de uma forma lenta, de imersão total, neste território e longe daquilo que é o turismo convencional da Patagónia, longe do que são as multidões e do que são os highlights e as coisas que conseguimos fazer só num dia. Esta viagem é um convite a virmos mergulhar neste território, sentir o clima, sentir as montanhas e fazê-lo mesmo de uma forma lenta e longe
de tudo o que é confusão. Pronto, e também para vos explicar agora assim um bocadinho, para vos enquadrar do que é a viagem, tenho aqui um mapa que vocês conseguem ver. Temos do lado esquerdo da. Desculpem, eu baralho esquerda e direita. Do lado direito, da imagem, nós temos o lado norte destas montanhas, a Piedra del Fraile, que é onde nós vamos começar, e depois vamos percorrer assim mais ou menos pelo picotado que vocês veem. Ele depois desaparece, mas a parte inicial, este picotado a preto, nós fazemos uma travessia de norte para sul. Começamos nos trilhos mais percorridos desta região, do Parque Natural de Los Glaciares, e depois vamos entrando progressivamente em trilhos mais remotos e mais difíceis. E estamos sempre a acompanhar o campo de gelo, ele estará sempre à nossa direita. A nossa travessia começa mesmo, a primeira noite é passada junto a este pequeno refúgio, refúgio da Piedra del Fraile. Este é um refúgio que está num local icónico, para além dele também ser muito giro, e o ambiente e as pessoas que lá estão também são muito fixes. Atrás deste refúgio existe uma pedra que foi onde um dos primeiros exploradores do campo de gelo montou o seu campo base, o seu acampamento, para ir explorar o campo de gelo. E é aqui que vamos começar o nosso trekking. Começamos num dia muito suave, muito tranquilo. É também aqui que é uma das entradas para o campo de gelo, por isso quem faz expedições ao campo de gelo também passa por aqui, e nós mais à frente vamos passar pela outra entrada, ou neste caso, se entrarmos por aqui pela saída do campo de gelo. Depois, vamos avançando no trekking, e isto acaba por ser um itinerário que eu gosto muito, acho que é ideal à nossa habituação, porque começamos pelos trilhos mais simples, em que não temos grandes subidas, o caminho é fácil de percorrer, e progressivamente vamos avançando e vamos tendo mais desafios. Ao segundo dia da viagem, vamos a um sítio icónico, que é a Laguna de Los Três, que é o miradouro mais conhecido para ver o Fitzroy. Vamos depois, no dia seguinte, na Laguna Torre, ver o Cerro Torre, e acabamos por fazer assim os highlights e também as zonas que mais pessoas percorrem quando fazem, vou chamar, excursões de um dia, os day hikes de Chaltén, que é a pequena cidade que serve de base a este território. As pessoas partem e fazem estas day hikes para estes pontos mais icónicos, a Laguna de Los Três e a Laguna Torre. Nós vamos também a esses pontos com a vantagem de que, como estamos a acampar entre eles, conseguimos estar mais cedo nestes pontos do que quem sai da cidade, e por isso ter vistas também do nascer e do pôr do sol, que são sempre momentos muito fixes. E pronto, vamos avançando assim no nosso trekking, e vamos habituando-nos também àquilo que é esta travessia em autonomia e a caminhar com mochila e tudo isso. Temos depois, quando já estamos assim mais aclimatados a todo este ambiente, ao quarto dia, nós temos o Passo de las Agachonas, que vai ser o nosso primeiro desafio, em que temos uma subida onde vamos alcançar quase os 1400 metros de altitude, e vai ser assim o nosso primeiro grande desafio à progressão. E depois, no dia seguinte, temos então o Passo del Viento, que é outro sítio icónico do Parque Nacional de Los Glaciares, e este já muito menos concorrido, porque já exige pelo menos 2 dias para lá chegar, seja de que sítio for, mas é um sítio que vale imensa pena, porque nos dá uma vista privilegiada, muito boa, sobre o Campo del Gelo. Ele tem este nome de Passo del Vento, e nós depois lá vamos sempre descobrir porquê. Mesmo num dia de pouco vento, faz muito vento. E acaba por ser assim um sítio de celebração da nossa viagem, conseguirmos alcançar este Passo del Vento. Depois acaba por ser
eu sinto que há uma viragem quando passamos o Passo del Vento, já passamos 2 dos principais desafios da viagem, as agachonas e a subida ao Passo del Vento. Ainda teremos outro desafio que é a descida depois do Passo Emul, mas acaba por ser aqui uma altura em que já passaram muitos dias de trekking, o nosso corpo já tem a rotina, já tem a habituação, e é a partir daqui, para mim é a partir do terceiro dia em que eu sinto que nós realmente estamos numa atividade e conseguimos ir desfrutando dela e entrar num estado quase meditativo. É um bocadinho aqui a minha valência, quando nós começamos a desligar daquilo que era o nosso dia a dia, começamos a focar-nos muito mais do ambiente à nossa volta, esquecemos que já não temos redes sociais e já não temos nada disso, o nosso corpo já não tem essa necessidade, o nosso cérebro. Eu sinto que a mim é aos 3 dias que faz este reset e é uma das coisas que eu mais gosto nas travessias em autonomia, realmente passar esta fase e entrar aqui num mundo novo. Tem sempre depois um problema, que às vezes não me apetece depois voltar ao mundo real, mas acho que sempre que voltamos depois com outra energia e a valorizar muito mais depois aquilo também que são os nossos confortos de casa. Pronto, esta é uma das coisas que eu gosto muito nas travessias. Depois eu sinto que esta quase que divide a travessia em 3 fases. A primeira fase em que estamos naqueles trilhos mais percorridos do parque, em que vamos encontrar mais pessoas, os acampamentos estão mais estabelecidos. Depois temos a segunda parte destes 2 desafios, das agachonas e do Passo del Vento, e uma terceira parte em que já mudamos totalmente quando abandonamos o campo de gelo e passamos para o lago Vietma, que é este que vemos aqui na imagem, ainda com um braço do glaciar Viedma, que vem do campo de gelo, acaba por mudar o clima e é uma sensação também de mais descontração, o tempo está mais quente, o percurso fica ligeiramente mais fácil no final e para mim é assim a terceira fase do trekking em que nós já estamos habituados. É também muito fixe porque nesta zona há imensas vagas que nós podemos escolher e adicionar ao nosso pequeno almoço, que é outra coisa que eu também gosto muito. Por isso sinto que isto é assim um trekking muito equilibrado. Acabamos por ter a primeira fase de habituação e de irmos aos highlights, depois uma fase de desafio e depois uma fase até quase de integração em que estamos a viver a experiência, em que temos um espírito de grupo, que já tivemos a oportunidade para conhecer quem são as pessoas que também estão a percorrer esta travessia connosco e acaba por ser sempre depois muito fixe esta fase final, em que entramos depois também numa paisagem mais árida de pampa e a vegetação muda e o clima muda e acampamos junto ao lago. É também uma parte que eu gosto muito deste trekking. E pronto, será depois a nossa parte final, é realmente percorrer um trilho junto ao lago, atravessar um ribeiro e chegamos a um ponto em que depois vamos ser levados de carrinha novamente para El Salten. Sobre o itinerário, quis fazer-vos apenas um pequeno resumo, não quero entrar em imensos detalhes, porque acho que depois teremos a oportunidade para falar sobre isso. Quero falar-vos agora um bocadinho sobre aquilo que é a exigência física, quais são os desafios, também para se vocês ficarem com uma imagem daquilo que é realmente este trekking e esta travessia em autonomias, especialmente para quem nunca fez travessias em autonomia, acho que é bom também explicar um bocadinho o que é isto. Existem sempre vários desafios em fazer uma travessia. O primeiro, se calhar o mais óbvio, é que vamos ter uma mochila pesada às costas. Neste caso, nós vamos ter uma mochila entre os 16 e os 17 quilos. Não é das mais leves, não é das mais pesadas. É um peso que, pela nossa experiência pessoal com centenas de viajantes que já tivemos, qualquer pessoa consegue carregar se não tiver nenhum problema físico de maior, e é um peso que acaba por depois se adaptar. Eu sinto que, por exemplo,
os 20 quilos é um bocadinho mais difícil de nós adaptarmos, sentimos sempre muito peso nas mochilas. Uma mochila de 15, 16, 17 quilos é uma mochila que ao terceiro dia nós já pomos e, ok, tem algum peso nas costas, mas acaba por fazer parte de nós e habituamos-nos a esta progressão com a mochila. Outro dos desafios, que é um desafio e é uma parte boa, é o facto de estarmos a acampar, e nós vamos estar a acampar as 6 noites, vamos estar sempre em acampamento e todos os viajantes têm de ser autónomos na montagem e desmontagem do acampamento. Mas isto é claro que também é uma coisa, especialmente com condições meteorológicas mais adversas, que põe-nos sempre mais dificuldade aqui nas experiências. Se estiver a chover ou se estiver mais frio, mais vento, acabam por ser pequenas coisas que adicionam à dificuldade, mas são também para mim coisas que adicionam pontos positivos à experiência, porque eu pessoalmente gosto muito da sensação de sair para um trekking. Eu sei que nos próximos 7 dias eu sou em completa autonomia, tenho tudo o que preciso às costas e se precisar parar mais cedo, consigo parar em qualquer local, que não estou dependente de nenhum serviço externo, de nenhuma infraestrutura, tenho tudo o que preciso comigo. Pronto, é assim outro dos desafios, o acampamento, o facto de não termos casas de banho, não temos qualquer infraestrutura de casas de banho. Nos primeiros acampamentos nós temos acesso a umas latrinas secas, porque vamos estar em acampamentos que são em locais minimamente estabelecidos, não são acampamentos guardados, mas são locais de acampamento que podemos usar, e eles têm umas casas bem secas, mas depois nos últimos acampamentos não temos mesmo qualquer infraestrutura. Pronto, outro desafio que também acaba por ser uma coisa muito fixe, que adiciona a este trekking, é aquilo que vocês conseguem ver do lado esquerdo, que são as tirolesas. Nós vamos ter várias passagens de tirolesas ao longo do trekking, vamos levar o equipamento para isso. E é uma coisa muito simples também, elas são de corda ou de cabo de aço, vamos ter das duas, e têm uma roldana que nós vamos usar para prender o nosso arnês e passar. Podemos passar assim como eu estou a passar com a mochila, ou passar sem mochila e passar a mochila posteriormente. Este equipamento para as tirolesas também é equipamento comum, como eu já vou falar a seguir, que nós levamos e distribuímos entre todos, porque não há necessidade de estarmos a levar, cada um de nós estar a levar um arnês. É material que nós levamos 3 ou 4 arneses e partilhamos entre todos, vamos passando à pessoa de trás. Pronto, é assim outro dos desafios do trekking, mas também é outra coisa que contribui aqui para esta experiência desta viagem. Outra das questões que nós temos aqui, que eu gosto de frisar também, é o isolamento. Nós vamos estar nesta travessia, vamos estar 7 dias completamente offline, sem acesso à rede móvel, sem acesso a Wi-Fi, nada. Por isso são 7 dias de modo de avião no telefone e de conexão com a natureza. Isto é um parque que é bastante isolado. Nos primeiros dias nós ainda vamos estar a um dia de caminhada ou a 3, 4 horas de caminhada a bom ritmo da cidade de Chaltén. Depois de passarmos para lá do acampamento Tour, antes do Passo del Vento, nós já estaremos sempre a 2 dias de Chaltén, o que significa que estamos num território onde o isolamento é efetivamente muito sentido e ele é real. Em questões aproveitando também este tema, em questões de extração e de emergência, se nós precisarmos, um viajante por algum motivo precisar de abandonar a viagem, na primeira fase do trekking isto é uma coisa relativamente simples, porque como eu vos estava a dizer, estamos a 3 horas, 3, 4 horas, dependendo do sítio, de Chaltén, e é possível fazer isso. Assim que passamos o Passo del Vento, já estamos a 2 dias. Em caso de emergência, nós temos, para além de termos sempre connosco, eu tenho um Garmin InReach, que é um dispositivo de comunicação por satélite, e nós conseguimos ter contacto
com o mundo exterior, temos rádios também para comunicar com os guarda-parques e toda a estrutura local de resgate e de emergência. No caso de vocês próprios terem alguma emergência, de precisarem de contactar com a vossa casa, com a vossa família, temos também o Garmin InReach, por isso é sempre uma coisa. Nós estamos offline com o nosso telemóvel normal, mas temos este backup de comunicação que usamos também para receber relatórios meteorológicos, qualquer coisa, qualquer acontecimento que vá influenciar a nossa travessia. Eu estou em contacto com o escritório da Nomad e vamos recebendo estes updates. Pronto, em caso de efetivamente existir uma emergência, existe no parque uma equipa de resgate oficial dos guarda-parques. Existe também o CACS, a Comissão de Auxílio de Chaltén, que é uma comissão, é um grupo de voluntários que auxilia nos resgates mais complexos, que já podem envolver manobras de cordas ou coisas um bocadinho mais complexas. Eles dão uma ajuda à estrutura local. Pronto, assim sobre a exigência física, os desafios, era isto que eu queria partilhar com vocês. Depois, se tiverem alguma dúvida mais específica, podemos explorar no fim. De logística e operação, como eu vos estava a falar, isto é uma travessia em autonomia total, em que nós vamos levar tudo o que precisamos para os 7 dias na nossa mochila e vamos levar aquilo que é o nosso material individual, o colchão, o saco de cama, a nossa roupa, as botas, os bastões, tudo isto vai na nossa mochila, mas também o material coletivo, que este sim é fornecido pela Nomad. Isto inclui a tenda, o material de cozinha, que são os fogões, as panelas, algumas lanternas para a noite, tudo aquilo que é o nosso material de acampamento coletivo. Isto é material que vocês não precisam de ter. Precisam de ter, sim, o vosso saco de cama, o vosso colchão e a vossa almofada, para quem não consegue dormir sem almofada. Pronto. O que é material coletivo é fornecido por nós. A alimentação é outro tema que nós vamos explorar muito na preparação da viagem. Toda a alimentação também é levada na vossa mochila e toda a alimentação que nós fazemos é alimentação liofilizada, ou seja, nós vamos ter sempre de manhã e à noite água quente que vocês podem usar para preparar esta alimentação. Para quem não sabe, a alimentação liofilizada vem assim num pacote e é comida que é cozinhada, depois é congelada e é desidratada quando está congelada. Isso faz com que consiga preservar todos os nutrientes e dando uma refeição que é minimamente agradável, e isto faz também com que seja muito mais fácil nós gerirmos todo o que é o nosso plano alimentar e alcançarmos as calorias que são necessárias para uma travessia deste género. Pronto, o plano alimentar é uma coisa que nós vamos ter, vocês vão ser orientados depois para fazer este plano e ele vai ser aprovado depois por mim. Todos os viajantes têm este plano que terá sempre de rondar as 3.000, 3.500 quilocalorias. Para quem nunca fez uma travessia pode parecer uma coisa assim astronómica, mas depois com a experiência vocês percebem que efetivamente isto é necessário e é aquilo que vai ser satisfatório na vossa travessia. Depois, esta preparação, nós vamos ter acompanhamento pelo WhatsApp. O grupo do WhatsApp é criado com bastante antecedência, exatamente para poder ir acompanhando aquilo que é a preparação de todos os viajantes para a viagem, tirar dúvidas, aconselhar sobre equipamento. E temos sempre também depois outras atividades, outras viagens mais simples na Nomad, que às vezes sugerimos as pessoas fazerem para ganharem um bocadinho de experiência, porque aquilo que eu sinto também e que costumo passar às pessoas que me perguntam sobre vir fazer esta viagem é que quando fazemos uma travessia como esta, que já é um bocadinho mais complexa, é bom nós não ser a nossa primeira travessia, porque basta termos um dia ou dois com mais chuva, com pior meteorologia, ou que nós não estamos tão bem fisicamente,
isto passa de uma experiência que podia ser muito, muito fixe para uma experiência já muito mais desafiadora em que nós não nos estamos a sentir tão bem. Por isso é que eu digo que é importante nós termos experiência com as coisas e os viajantes não irem para aqui e aprender a montar uma tenda. Já saberem perfeitamente como é que a tenda se monta para se chegarmos aqui e estão rajadas de 100 km/h, a malta consegue montar as tendas. E é muito isso que nós depois também frisamos no grupo do WhatsApp e ajudamos as pessoas a prepararem-se para que quando vierem por aqui percorrer este território e fazer este investimento para fazer esta viagem, que depois isto se maximize realmente numa experiência muito fixe. E toda esta preparação. E pronto, queria deixar-vos também uma nota para a equipa local. Nós vamos ser acompanhados durante o trekking pelo Vicente, que não é a pessoa que está na imagem, infelizmente. O Vicente é uma pessoa de quem eu gosto muito. Eu sempre que estive lá na Patagónia com grupos, ele foi o nosso guia local, o guia local dos nossos grupos, e é uma pessoa super interessante porque ele cresceu em Chaltén e ele conta histórias fantásticas de como era estar em Chaltén como adolescente e ter isto, ter estas montanhas como o seu quintal e o sítio onde eles brincavam. E para além disso, ele é professor de geografia, é coordenador do CACS, da Comissão de Auxílio de Chaltén, e é uma pessoa que é super divertida e super experiente. Acho que é mesmo daqueles guias que consegue combinar o, um bocadinho o respeito com a experiência, depois com uma boa disposição e um sentido de humor fantástico. Por isso eu também fico sempre muito contente por ter a oportunidade de trabalhar com ele. É sempre uma pessoa que traz imenso conhecimento para a viagem, não só do território, e quando precisamos de tomar algumas decisões mais complexas, eu tenho plena confiança de que com ele nós conseguimos tomar essas decisões informadas e se, por exemplo, houver um dia em que nós precisamos de sair mais tarde ou sair mais cedo ou mesmo abortar esse dia, nós temos um dia de contingência em caso de muito mau tempo que podemos utilizar, eu sei que é uma pessoa que me vai permitir fazer sempre as decisões de uma forma muito confiante e contribuir depois para tudo o que é a segurança do grupo. Por isso, pronto, vamos ter sempre dois guias connosco, que também é fixe, que dá-nos uma liberdade às vezes para conseguir esticar um bocadinho mais o grupo em algumas secções e pronto, tem sempre duas pessoas a quem perguntar coisas ou fazer as queixas durante a viagem. E pronto, termino assim a minha apresentação, muito resumida, eu falo muito rápido sempre. E temos também já no site, vocês podem consultar a viagem. Nós temos neste momento uma data publicada para 2027, em fevereiro. E pronto, deixo agora este espaço aberto. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas que gostassem de fazer, estou disponível para vos ouvir. Eu acho só que tenho de fazer qualquer coisa aqui com o vosso áudio e já estará tudo ok. Hum, Bem, eu acho que vocês conseguem desativar o vosso áudio se houver alguém que quer fazer uma pergunta. Certo, já percebi. Sim. Estou a ouvir, José. Ouvi assim muito ao longe. E agora? Agora está melhor. Eu só gostava de saber
sobre aqueles dois passos que se fazem no início, fazem-se no terceiro e quarto dias, não? O passo del vento e o outro. Sim, o passo das agachonas e o passo del vento. É no terceiro e quarto dia. São seguidos, fazem-se. Fazem-se a seguir, sim. Fazemos o. É no quarto. Acho que é o quarto e o quinto de trekking. Temos o primeiro dia para a Piedra del Fraile, o segundo dia para o acampamento do Fitz, o terceiro para o do Torre. Sim, é no quarto e no quinto dia de Uhum. trekking. Ok, ok. Que são os, digamos, são os dois desafios do trekking, são estes dois. Sim, em termos de subida, sendo que o Passo das Agachonas acaba por não ser. É uma subida que tem algumas zonas mais inclinadas, depois tem algumas zonas com um bocadinho de pedra solta, mas não é assim nada do outro mundo. Acaba por ser mais marcada porque é a nossa primeira grande subida Ok. durante o trekking, mas é uma coisa que nós fazemos com relativa facilidade. Depois o Passo del Vento é um bocadinho mais desafiante, também muito dependendo das condições meteorológicas. Também é um dia que vai ser mais longo, vai ter mais horas, porque temos uma travessia de uma tirolesa, temos uma zona depois um bocadinho mais de quase scrambling, de passagem de zonas mais rochosas, depois atravessamos um glaciar e depois, mesmo na parte final, é que chegamos ao Passo del Vento. Esse sim, em termos de subida, é o grande desafio do trekking. Depois temos a descida a seguir, que eu estava a dizer também durante a apresentação. Temos uma descida que para mim também, muitas vezes as descidas são mais difíceis Pois que são. as subidas. Temos uma descida do Passo Emul, que é assim uma descida longa e com zonas bastante inclinadas, que estão equipadas com algumas cordas e que acaba por ser às vezes um bocadinho mais chata porque demora muito tempo a fazer. As zonas mais inclinadas nós vamos demorar algum tempo a fazer porque aquilo realmente é um piso assim de terra solta, muito varrida e sinceramente, para mim, essa descida é a zona mais difícil do trekking, mas a maioria das pessoas queixa-se mais da subida depois ao Passo do Emu, porque a descer acaba por ser também, como vamos tão lento, fisicamente um, não é tão desafiante. Mas sim, esses são diria vá, 3 desafios ou 2,5. Vamos pôr meio nas agachonas. Uhum. Só a última pergunta. O Uhum. equipamento necessário já está no site? Sim, no site tens um pequeno ponto sobre o equipamento. Nós depois partilhamos o equipamento todo nas notas de viagem. Já é posto reservar, mas alguma dúvida que tu tenhas, podes entrar em contacto ou dizer-me já aqui agora, entrar em contacto com o apoio ao viajante e também te conseguimos partilhar a lista de equipamento. Basicamente precisas de ter o teu equipamento de trekking pessoal, roupa, calçado, bastões, a mochila, depois como eu estava a dizer, colchão e saco de cama e A, a, basicamente é isso. diz que a mochila é de 20, 16? A mochila, eu gostava que ninguém fosse com mais de 17 quilos. Eu acho que é perfeitamente possível. Em termos de litros, depende um bocadinho das pessoas. Podes ir ali entre os 60 e 75 litros. Pois é isso. Depende É. depois qual é o volume do teu saco-cama, do teu colchão, quão minimalista tu és. Ok. Vou, vou pensar na viagem. Estou aqui a. Já tinha falado com o Ruben e tudo sobre ele. Uhum. Portanto, esta apresentação serviu para eu juntar mais dados. Boa, Obrigado, Rita. boa. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Estava aqui a ler uma pergunta do João Peneda no chat. Dar a conhecer parte da Patagónia e não conheço a segunda parte deste trekking. Dá vontade? Pois. Eu também não conhecia esta segunda parte. O ano passado eu estava lá de, tinha ido fazer a viagem com o meu grupo no trekking na Patagónia, em que nós só fazemos efetivamente a primeira parte. E agora, depois fui ter com o grupo do Jorge para fazer a segunda parte, que é chamada A Volta ao Emul, que é realmente sair do acampamento Touro
ir em direção ao Passo del Vento e dar toda a volta ao Cerro Emul. É a parte mais fixe do trekking, porque apesar de não ser a parte em que vamos àqueles sítios mais icónicos da Laguna de Los Três para ver o Fitzroy e da vista para o Cerro Torre, é uma parte em que tu sentes mesmo um isolamento e uma austeridade, é uma paisagem assim mesmo crua, em que estás num sítio, é difícil de explicar. Quando nós estamos no Passo del Vento e estamos a ver o campo de gelo, e parece que os teus olhos nem conseguem bem, o teu cérebro não consegue bem processar aquela informação toda, porque é um glaciar gigante, tu só vês uma massa de gelo gigante e vais tentando fazer zoom e depois consegues perceber que aqueles pequenos relevos que estás a ver são crevasses enormes e é assim uma imagem que parece tirada de um filme ou parece que estás a sonhar, nem consigo explicar muito bem. E depois eu também gostei muito do facto de nesta segunda parte do trekking já teres muito menos gente e toda a gente que tu encontras também está a fazer um trekking de travessia, o que acaba por ser também depois sempre fixe, porque toda a gente está neste espírito de travessia e de humildade e de respeito para com a natureza. Por isso, sim, a tua pergunta eu acho que dá vontade de voltar. Pronto, se mais ninguém tem perguntas, deixo também o meu agradecimento a estarem aqui a ouvir-me nesta noite e deixo aberto se vocês tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com a Fátima do Apoio ao Viajante para vos esclarecer. E pronto, obrigada. Uma boa noite a Beijo, todos. beijo, obrigado. Beijo. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada, Rita. Só consegui entrar agora, depois vejo a gravação. Boa, boa. Rita, Um tenho só uma beijinho. questão. Beijinho. Rita, estás-me a ouvir? Sim. Ah, tenho só uma questão. Eu estava a ver a outra viagem e o trekking à Patagónia. Uhum. Dirias que para quem não tem assim experiência de trekkings assim de dias, de vários dias, seria melhor primeiro a da Patagónia antes desta travessia? Sim, ou fazeres, depende muito do que é que tu queres. Um, Podes comprometer-te com esta viagem e fazeres preparação prévia, que é o que acontece muito com os nossos grupos. Imagina, eu agora já estou a trabalhar com o meu grupo do Alasca do próximo ano e quem não tem preparação prévia vai fazer uma oficina de trekking, vai fazer uma viagem mais curtinha e junta aqui algumas experiências para depois chegar aqui com experiência. Mas depende do que é que tu queres realmente na Patagónia e aquilo que eu costumo distinguir um bocadinho as viagens é se tu queres ir para uma travessia em autonomia, num sentimento muito de estares em conexão total com a natureza, ou se tu queres ir numa viagem mais confortável, realmente ver a Patagónia e ver estes sítios muito bonitos, mas estar com um bocadinho mais de conforto e estar com acampamentos pré-montados e jantares e pequenos almoços. Por isso acho que acabam por são duas viagens diferentes, que depende um bocadinho qual é o sentimento que tu queres. Não sei se consegui elucidar-te assim mais ou menos. A minha questão também vai um bocado no sentido de se o próprio trekking da Patagónia, mas eu penso que sim, para quem não tem experiência de trekkings de vários dias, eu penso que Sim, é. sim, é acessível. É acessível. Tens a questão do acampamento, se não estiveres muito confortável com o acampamento, são muitos dias a acampar, são 10 noites no total, ou 9, são 9 noites agora. São 9 noites de acampamento, 6 mais 3. Se não estiveres confortável com isso, também é fixe que tu experimentes, ok, o que é tipo ir fazer um trekking a acampar, por acaso chegares à conclusão que não é para ti, não te meter numa viagem destas, porque depois não vai ser
confortável. Uhum. Mas pronto, de resto o trekking em si é bastante acessível e tens 10 quilos às costas, por isso também acaba por ser um peso confortável, mais ou menos qualquer pessoa consegue carregar, Ok, tá, obrigada. de nada. E última oportunidade. Pronto, muito obrigada a todos. Vou fechar a reunião e qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem entrar em contacto connosco.